torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos trazer algumas informações do Gigante da Colina e vamos falar do clássico que o Vasco da Gama tem contra a equipe Fluminense. Um jogo que será muito difícil, um jogo que o Vasco tem aí totais condições de vencer a equipe do Fluminense. Mas também temos que olhar que lá do outro lado também tem um time interessante, né, com muitas peças de qualidade, né? Tem ali na frente ali um Canóbio, que é um cara que é um bom ponta, né? Que tem uma velocidade muito interessante, que consegue ali sempre uma jogada diferente. É um cara que, na minha opinião, tem muita qualidade. Tem ali também um Serna, tem um Martinelli no meio de campo, tem jogadores qualificados, né, no meio de campo. Então a zaga ali com o Thiago Silva, Fluminense, que tem sim qualidade, né? Mas o Vasco da Gama tá voando, né? O Vasco da Gama tem ali uma zaga que não deve nada para ninguém, na minha opinião, dos zagueiros do futebol brasileiro. Gosto muito da zaga que o Vasco da Gama tem atualmente, Cuesta e Robert Renan jogando fino da bola. O PH teve uma passagem agora na seleção brasileira que, por sinal, foi muito bem, foi um dos destaques da seleção brasileira, né? Se não foi o maior destaque da seleção brasileira, né, na opinião de muitos vascaínos, né? Na minha opinião, o PH sim foi um dos maiores destaques desses amistosos, né, com a seleção brasileira. Inclusive fez um gol contra a equipe do Japão, foi para mim o melhor em campo. Na minha opinião, o PH contra a equipe do Japão. Caso o Brasil tivesse empatado ou até mesmo ganhado a equipe, a seleção, né, japonesa, o PH poderia ter um destaque maior, né? Mas enfim, aquele jogo lá deu tudo errado, né? O Brasil tomou a virada. Mas a gente está falando aqui, né, de Vascão e falando dos nossos jogadores, né, para esse clássico contra a equipe do Fluminense. Temos um Lucas Piton que voltou de lesão, mas voltou com algumas características que ele tinha negativa, né? Na minha opinião, ele conseguiu aprimorar, né? Como no caso o setor defensivo. O Piton vem defendendo melhor e ofensivamente não deixou de ser o Lucas Piton, né? Que chega lá com aquele cruzamento de qualidade lá na frente, que consegue oferecer muito ofensivamente falando pro time do Vasco. Já no meio de campo, né, temos aí um desfalque. O Hugo Moura foi expulso contra a equipe do Fortaleza, mas isso não será problema para o técnico Fernando Diniz, né? O Tietê pode vir a fazer a dupla de volante com Barros, né? Mais à frente teremos Felipe Coutinho e a dupla lá, né? A trinca de atacantes. Aí a gente não sabe se o Diniz pode optar pelo Verratti ficar no banco, né? Ou entrar com o Verratti nesse jogo com o Fluminense. Eu iria sem Verratti, iria com o mesmo time que enfrentou a equipe do Fortaleza. Iria com o Ryan centralizado, jogando ali como um 9, Carlos Andrés Gomes na ponta direita, no lugar que o Ryan mais atuou com a camisa do Vasco, né, como ponta direita. E lá na ponta esquerda iria de Nuno Moreira. Felipe Coutinho no meio de campo. Esse seria meu time, né? E enfim, esse é o time que o Vasco tem para enfrentar a equipe do Fluminense. Temos David no banco de reservas, à disposição do técnico Fernando Diniz. Temos Matheus França. Temos ali algumas peças interessantes, né? Na zaga ali temos Lucas Oliveira, Lucas Freitas, à disposição do Diniz.
Temos o desfalque do Hugo Moura, muitos desfalques, né? Por lesão, Jair, Adson. Tem o Paulinho também, né? Que é volante que está à disposição do técnico Fernando Diniz. Temos muitas peças aí, né? À disposição do Diniz. Temos o Puma, que é um coringa que pode jogar como ponta, jogar como lateral esquerdo, como lateral direito, jogar como ponta esquerda, ponta direita. Então o técnico Fernando Diniz tem sim muitas opções e o Vasco da Gama vai muito forte para essa partida contra a equipe do Fluminense, que tem sim um elenco bacana, muitas peças também interessantes, né? Jogadores ali que podem resolver, né, o jogo ali em atuações individuais, como um Cano, como um Canóbio, como um Serna, como um Lima, Martinelli, Samuel Xavier, Thiago Silva, jogadores qualificáveis, né, dessa equipe do Fluminense, desse elenco do Fluminense. Mas aqui eu não tô para ficar puxando saco de nenhum tricolor. Aqui é um canal de torcedor vascaíno, na minha opinião. O time e o elenco do Vasco da Gama é melhor do que o do Fluminense. E temos totais condições de atropelar a equipe do Fluminense. Não estou aqui sendo nenhum clubista, é só minha opinião. Com o elenco que a gente tem, com o time que a gente tem totais condições de ganhar e ganhar com autoridade da equipe do Fluminense no Maracanã segunda-feira. E temos muitos pontos ao nosso favor, né? Questão aí de torcida. Com certeza e com autoridade eu falo que a torcida do Vasco será maioria contra esse time do Fluminense. A torcida do Vasco vai ser maioria no Maracanã. A torcida do Fluminense com certeza vai ser minoria, até porque eles não têm torcida. Eles não estão vivendo um péssimo momento no Campeonato Brasileiro. Eles vêm também numa crescente, vêm conseguindo aí ganhar jogos. A equipe do Fluminense venceu o Juventude nesse mesmo Maracanã pela rodada anterior, né, do Campeonato Brasileiro, 28ª rodada, né? E o Vasco conseguiu vencer o Fortaleza lá no Castelão. Mas, mesmo eles vindo de vitória, o Vasco também vindo de vitória, é certeza que vamos engolir a torcida deles no Maracanã. Vai ser aí mais ou menos uma situação um pouco até mesmo vexatória, né, para os tricolores, que mesmo eles vindo de vitória, o Vasco também vem de vitória, a torcida do Vasco está muito empolgada. E por a gente ter essa família, né, essa torcida gigantesca aqui no Rio e no Brasil, no mundo, eu acredito aí, sendo aqui humilde com o Fluminense, que vai ser uma situação de 60% a 40% no Maracanã. 60% de vascaínos e 40% de tricolores no Maracanã. Sendo aqui muito humilde, mas também possa ser aí que a porrada seja maior, né? Seja aí uma situação de 70-30 da torcida do Vasco da Gama no Maracanã contra a torcida do Fluminense. Vai depender também um pouco, né, de como vai estar aqui no Rio de Janeiro. Tá chovendo muito. Segunda-feira, né, jogo 7h30, um horário até razoável, mas de repente o tempo, o clima, se estiver muito chuvoso, possa ser aí também que dê uma desanimada aí, né, na torcida do Vasco. Aí fica ali uma situação ali de 60-40. Mas se o tempo tiver um pouco estável, parar de chover na hora ali, um pouco antes do jogo, né, para os torcedores saírem de casa, né, se animarem. E na hora do jogo também não acontecer ali nenhuma catástrofe, né, a chuva ali não atrapalhar, não aumentar, não ficar muito forte.
é certeza que será ali um 70-30. E sendo humilde aqui, tá? Com os tricolores aí. Até porque tem uns que caem de paraquedas aqui nos meus vídeos, né? Caem de paraquedas aqui no meu canal. E aqui a gente fala as coisas aqui com sabedoria, né? Com coerência. Nada de querer falar para humilhar, diminuir os nossos adversários, né? Apesar da rivalidade, mas a rivalidade é só dentro de campo. E a gente vai aqui, né? Falar mais um pouco sobre algumas informações, né? Dos bastidores aí do Vasco da Gama. E nunca é tarde para você dar aquela força, dar aquele like e se inscrever aqui no nosso canal, ajudar nosso trabalho, né? Você que já é inscrito aqui do nosso canal, compartilhe o vídeo para chegar a outros vascaínos aí, né? E aumentar o nosso alcance aqui na plataforma. Beleza? A gente vai falar sobre o empréstimo, né, que o Vasco da Gama conseguiu. O administrador judicial, né, do Vasco aprovou, né, que o Vasco pegasse o empréstimo de 80 milhões com a Crefisa, e as partes já estão acordadas, né? O Vasco vai pegar 80 milhões, tem a carência aí de até 1 ano para começar a pagar. Em caso de inadimplência, o Vasco pode perder 10% das ações da Vasco SAF para a Crefisa, né? E no caso aí para o seu marido, seu Lamacker, que são ali os donos da empresa. Então, foi aprovado aí pelo administrador judicial do Vasco da Gama, e o Vasco da Gama já vai contar, né, com esses valores aí de 80 milhões para poder arcar aí, né, com as despesas até o fim de 2025, né? Vai arcar com as despesas, salários, né, de funcionários, de jogadores, 13º, férias, alguns compromissos, né, que o clube também tem, né, com alguns fornecedores. Esses 80 milhões aí para fechar o ano sem nenhuma dor de cabeça, né, sem deixar nada em débito. Esses 80 milhões é para o Vasco conseguir pagar todas as suas obrigações até o fim de 2025. Entendeu, torcedor? E essa informação é uma informação muito importante, você tem que estar ciente. Já na situação aí, né, entre Crefisa e Vasco da Gama, né, o Pedrinho aí e a Leila e o seu Lamacker, tem aquela teoria, né, que em caso do Vasco não pagar um empréstimo de 80 milhões, a Leila pode, além de ser dona de 10% da Vasco SAF, né, ela vai ter prioridade em uma possível investida para comprar mais ações da Vasco SAF. E o tempo que ela vai sair lá do Palmeiras, né, que acaba a gestão dela em 2028, é uma coincidência aí, que é o mesmo tempo que o Vasco tem ali para pagar um empréstimo de 80 milhões com a Leila, né? Então vamos supor que o Vasco da Gama não pague aí os 80 milhões para a Crefisa, né, em 2028. Ela sai lá do Palmeiras, né, porque acho que lá no Palmeiras não tem nem como ela se reeleger de novo. Ela já conseguiu a reeleição. Ela já vinha sendo presidente do Palmeiras e ganhou a eleição e vai se reeleger de novo. Então, a tendência aí que a Leila, em caso não, né, ela não vai mais conseguir se reeleger, né, e também não deve botar nenhuma pessoa ali, né, para ser presidente e ela ser ali uma apoiadora, né. A chance disso acontecer é muito pequena. Até então nem acompanho informações do Palmeiras, mas acho que seria muito pequena, mais fácil ela chegar e comprar ações, né, da Vasco SAF
bater ali acima de 51% de ações e ser a dona da Vasco SAF, né? Ser a majoritária da Vasco SAF. Essa possibilidade é imensa, até porque as partes, né, envolvidas, tanto a Leila e o seu Lamarque e o Pedrinho, né, Pedro Paulo, presidente do Vasco, se entendem muito bem, né? Tem ali meio que uma relação, né, que já não é de agora, e a chance disso acontecer, da Leila investir no Vasco da Gama, é muito grande, cara. É maior do que qualquer chance de algum investidor estrangeiro, né, de fora do Brasil, até mesmo aqui do Brasil, investir na Vasco SAF aí, né, comprar a SAF do Vasco. Então, para você, torcedor, ficar ciente que a chance da Crefisa em 2028 ser a dona da Vasco SAF é real, é muito grande. E é isso, essa informação que queria trazer, né, para você ficar atualizado, até porque a gente não vem fazendo muitos vídeos aqui no canal por questões pessoais. Nessa semana eu peguei uma virose braba, uma situação de calamidade aqui, né, comigo, uma virose que eu só ficava tendo diarreia a semana toda e ainda não tô 100%, então me sentia fraco também, né, a situação que não foi legal, uma situação aí que me deixava também muito incomodado, né, me arrebentou mesmo essa virose aí, eu não pude estar fazendo vídeos com a frequência maior, né, e a gente tem que estar trazendo as informações para vocês, e essa foi a oportunidade, né, fazendo um vídeo hoje, nesse domingo, e é isso. E agora, passando aqui pro futebol de novo, né, o Vasco da Gama tem desfalques, né, contra a equipe do Fluminense. Tem o Hugo Moura, que é um desfalque que, na minha opinião, um desfalque que vai fazer muita falta, né? Não é um desfalque qualquer que você pode chegar ali e substituir com a naturalidade, né, e não cair de rendimento, na minha opinião. Sem o Hugo Moura no meio de campo, o Vasco fica um pouco vulnerável, né? Perde muito, falando defensivamente, né? O Hugo Moura consegue, junto com Barros, né, oferecer ali uma segurança maior, né, para os zagueiros. Carlos Cuesta e Robert Renan, né, consegue proteger bem ali a cabeça de área. E com a saída do Hugo Moura, a tendência é que o Tietê vai entrar no lugar do Hugo Moura, né? O Tietê, defensivamente, não é lá essas coisas todas, né? Mas consegue também ajudar, né, muito o time ali defensivamente. E também não compromete, na minha opinião. Será aí uma troca justa, né? O Tietê vai conseguir substituir com qualidade o Hugo Moura. Já em relação à qualidade com a bola no pé, né, saída de bola e criações de jogadas, né, passe, finalização, o Tietê é superior ao Hugo Moura, e com isso o Vasco tem a ganhar, né, um salto de qualidade ali no meio de campo, com a entrada do Tietê no lugar do Hugo Moura. Essa é a minha opinião. Já a lateral direita do Vasco da Gama vai muito forte. O PH voltou, né, da seleção, ele que tinha ficado no Rio, né, nem foi para Fortaleza. PH foi desfalque contra a equipe do Fortaleza, o jogo que aconteceu lá no Castelão, né? O Puma ficou no banco, o Tietê tinha jogado, tinha começado entre os 11 iniciais, né, nessa partida. Então, o PH voltou, né, e o sistema defensivo do Vasco vai ficar muito forte contra a equipe do Fluminense, cara. Estou muito confiante. Teremos a dupla de zaga, Cuesta e Robert Renan, os laterais Piton e PH. E lá na frente, né, Barros como cabeça de área, né, protegendo ali a zaga junto com o Tietê.
Felipe Coutinho criando as jogadas, né? Nuno Moreira, Ryan e Andrés Gomes, né? De repente o Diniz pode fazer alguma modificação aí, né? Botar, quem sabe, né? O Verratti no lugar do Ryan. Eu não botaria, né? Na minha opinião, deixaria o mesmo time que enfrentou a equipe do Fortaleza e ganhou muito bem, né? Jogando aí com um jogador a menos, né? Desde o fim do primeiro tempo, com a expulsão do Hugo Moura. O Vasco, por sinal, jogou muita bola nesse jogo contra o Fortaleza. Mereceu a vitória, né? Golaço ali do Ryan e também do DVD ali no final, né? Um jogo onde que o Barros, Léo Jardim e também o Ryan foram os destaques, né, dessa partida. O jogo que o Vasco jogou muito. Eu iria com a mesma escalação, daria sequência, né, para esse mesmo time, né, com apenas as mudanças, no caso aí do Tietê saindo da lateral e indo para o meio de campo no lugar do Hugo Moura, que está suspenso, jogando ali como volante, o Tietê ao lado do Barros. Essa seria a minha única modificação, não mexeria lá na frente, lá no ataque. Iria com a mesma trinca de atacante, né? Nuno, Ryan e Carlos Andrés Gomes, sem nenhuma mudança. E acredito sim que com esse time, com essa escalação, esse mesmo 4-3-3 aí, né? Que o técnico Fernando Diniz vem utilizando, sem mudar nada no esquema de jogo ali, com esse mesmo time que foi lá e venceu o Fortaleza, a gente não vai ter muitas dificuldades, né, para vencer a equipe do Fluminense. Dificuldade sim vai ter, né, porque o Fluminense tem um time interessante, né, um time bom, na minha opinião, mas não passa disso, cara, não passa de bom. É um time bom pra baixo ali, né? E eu não tô aqui falando que o Vasco também tem um super time, mas tem totais condições de vencer tranquilamente essa equipe do Fluminense. E a gente vai trazer outras informações relacionadas à escalação, né? A um provável Vasco, a desfalques, né? Jogadores que podem vir a ser relacionados para essa partida, né? Jogadores da base, como no caso do GB, que vai estar à disposição do Diniz, e outros jogadores, né, como o Zucarello, que pode pintar na lista de relacionados para essa partida. A gente vai trazer algumas informações extra amanhã, né, no nosso pré-jogo. E é isso, nosso vídeo ficou por aqui. Muito obrigado, torcedor, por ter assistido até o final. Tamo junto, fiquem com Deus aí. Saudação vascaína.